Alô pessoal, sejam mais bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é uma aula especial porque eu tive que aprender muita coisa. Não consegui aprender tudo, pois essa função que está aqui embaixo, que se chama query, ela substitui o sum if, filter. Ela agrupa, ela soma, é uma maravilha, sabe? Depois que você pega o jeito da coisa, tá? Mas até pegar é muito complicado porque você tem que estudar bastante. Mas vale a pena porque você depois você vai substituindo. Eu tenho planilhas que eu uso, que eu estou usando, que eu usava muito sum if, né? Eu usava muito condições, agrupamentos. Agora eu estou substituindo tudo por ela. Ela é mais rápida, muito mais rápida, não tem comparação. Essa função é muito boa, né? Então aqui eu consegui trazer o que? Eu consegui trazer essa função query da seguinte maneira. Eu consegui trazer ela. Deixa eu congelar aqui. Por que eu congelo a telinha atual? Porque é uma coisa didática. Aqui eu consigo ver o meu intervalo, tá legal? Então, eu nunca faria uma consulta para baixo. Eu sempre faria uma consulta em outra aba, pegando dessa planilha, tá bom? Isso aqui é porque aqui eu consigo visualizar o que? A minha base de dados. E o que funciona para 15 linhas e 3, 4, 5, 8 colunas, funciona para 1000 linhas, 2000 linhas, não importa, tá? A base de dados, ela vai funcionar direto, tá bom? Então aqui, o que que eu fiz? Olha a aba, essa aba que eu tô, que é a primeira parte, vai ser só consultas simples, tá bom? Eu tenho a minha base de dados aqui, que vai de A1 até H15, ou G15, não importa, tá? E em cima dessa base, eu vou aplicar a minha condição query, tá bom? Só que eu vou imediatamente parar de aplicar esse intervalo, esse, esse intervalo de 1 até a 15, substituir por um chamado geral, tá bom? Chamado geral, por quê? Porque esse intervalo permite com que eu faça buscas de outra aba, sabe? Intervalo é tudo de bom. Você, no lugar de usar aqui esse, inclusive eu botei até G, porque eu não quis pegar aqui até o H, porque eu posso fazer isso, tá bom? Eu aqui não quis trazer essa função desse evento ativo não, tá? Então o que que acontece? Eu botei só de A aqui para ele fazer um query no A1 até o G15, tá? Esse intervalo depois eu vou mostrar. Aqui nós temos query por células. Quer dizer o seguinte, ó, eu tenho minha base aqui, poxa, aqui está o evento, eu quero filtrar quem... Superman. Aí ele vai filtrar aqui, ó, Superman, vai ser Hong Kong na China. Deixa eu explicar essa planilha aqui. Essa planilha é uma planilha de evento, tá bom? Onde vai ser evento. Opa, deixa eu botar aqui, não existe jogo I, senão ele não vai trazer. Aqui a cidade que vai ser realizada, ou foi, o país, o valor do evento, a data do evento, a quantidade de eventos, de convidados, tá bom? E aqui o tema da festa, e aqui se esse evento está ativo ou não, se ele não foi cancelado, tá? Então aqui é uma coisa, se eu boto aqui, inserir nota, tá? Então isso é super interessante, quando você quer botar uma discriminação adicional e não precisa de espaço. Então aqui já vão ser o que? Já vão ser essa aba query por células, tá? É uma coisa que a gente usa, a gente vai usar isso aqui, ó. Todos os convidados que forem, todos os eventos que tiverem maior que 65 convidados. Só que eu tenho um negócio aqui que se chama limite, eu sempre limito a 3 resultados, né? Aqui a data do evento, 1 de 1 de 2009. Se eu quiser buscar, por exemplo, aqui, essa aqui, das bodas de bronze, é só botar, é isso aí, tá? Só passando por alto. Agora aqui o que? São as agrupadas, ó, as queries agrupadas, onde eu consigo fazer os agrupamentos, ó, tudo isso. Aqui tem sempre, a fórmula tá aqui, ó, query geral 2, isso aí é o intervalo, select, vai embora.
Então aqui está ela, tá? Ela aqui, para que ela apareça, ele sempre vem com uma aspazinha para entender como comentar, e aqui a explicação do que é que essa fórmula faz, tá? Aqui nós temos a plan 1 e plan 2. E aqui eu faço, eu seleciono, puxando para uma planilha, usando a query para pegar de outras planilhas, tá? Então eu pego da plan 1 e plan 2 e pego o resultado aqui. Ele pega plan 1, plan 2 e vai botando com restrições não, com restrições não, tem restrições, com tipo de consultas. Aqui as fórmulas, tá, gente? Todas as fórmulas que eu usei na planilha. Então, é interessante você olhar e saber exatamente o que essa fórmula faz, tá bom? Ó, esse aqui ele seleciona tudo, esse aqui ele pega maiores que 50, esse aqui ele seleciona 3 colunas só, esse aqui ele seleciona quando essa coluna D for maior que 100 mil, isso aqui foi... Então, e vai embora, tá? É só você chegar aqui, imprimir e manda bala lá, tá? E vai embora. Ó, se eu não me engano tem 80 aqui, 80 tipos de planilha. Então vamos começar lá na explicação do primeiro, da query simples. Query. A outra coisa muito importante, o query tem uma sequência, tá? Então ela sempre antes vem o select, tá? Primeiro vem o intervalo que você quer consultar, depois vem o select, depois vem o where, que é enquanto, faça enquanto, né? Que é onde eu consigo colocar minhas condições. Group, né? É para você agrupar. Pivô não entrei ainda, vou pesquisar para entrar depois. Order by quer dizer ordenar ascendente ou descendente por qual coluna. Limite, para que ele limite a uma quantidade X de linhas, tá? Muito interessante. Offset também não vi. Label é o seguinte, é você colocar cabeçalho na query, tá? E format é para você formatar a saída. Então o format e esse pivote aqui eu vou fazer depois. É muita coisa e tipo assim, com isso que a gente fez aqui a gente consegue resolver muita coisa. Eu consegui resolver, estou transformando tudo por esse negócio que eu aprendi aqui. Vamos para o primeiro query, tá? Então aqui eu começo com sinal de igual, query, abre parênteses, A1 a G15, quer dizer que ele vai pegar isso aqui, tá? É claro, que eu faria sempre no meu intervalo aqui, A1 até G. Por quê? Porque eu poderia cadastrar milhares aí embaixo. Aí o que você faz? Você bota um ponto e um vírgula, aí agora você quer o quê? Você quer... o que você quer? Aspas duplas, select, asteriscos, aspas duplas, fecha. Então, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer todos os registros dessa área que se chama o quê? A1 até G15. Observe que ele não trouxe o H, por quê? Porque eu não quis. Mas se eu quisesse, era só botar aqui H, ó, e ele traria ali, ó, né? Mas aí eu já teria que usar um format, né? Então deixa pra lá, depois a gente usa o format. Pronto, deixa aí, deixa quieto. Aí aqui, gente, tem a fórmula e tem o que ela faz. Seleciona todas as colunas de um determinado intervalo. Deixa eu botar F11 aqui para ele ficar grandão. Bem, segunda fórmula query. Selecionar todas as colunas cujos convidados sejam maiores do que 50. Então ele vai analisar e vai trazer, tá? Agora observe que é o seguinte, eu já começo, eu não coloco mais de A1 até G. Eu crio um intervalo. Como é que eu crio um intervalo? Eu venho aqui em dados, intervalos nomeados, olha, estão todos aqui. Você pode adicionar um novo intervalo, tá bom? E você pode usar um que já exista. Aqui o que acontece? Eu peguei o intervalo geral. O geral, ele vai de quê?
vamos aqui editar, ó, de A1 até G15. Só que eu poderia deixar assim também. Só que eu estou fazendo embaixo, então por isso que eu tenho que botar G15. Mas o certo é botar de A1 até G para que a planilha possa crescer. E eu vou extrair o resultado em outro lugar. Como eu faço isso para deixar uma coisa didática, tá? Foi até no errado. Query simples. É esse aqui, ó, geral. Não é geral 1 não, tá? Query simples de A1 até G15 é o meu intervalo. Então, esse intervalo aqui eu posso me referir em qualquer aba da planilha que ele vai vir, tá? Então eu boto aqui, ó, igual query geral, aí ele já sabe que é de quanto? Ele vai de A1 até G15, tá? Abre aspas, select todos enquanto F maior que 50. F é quem? É convidados. Então, você pode observar que ele me trouxe aqui, tá? Tem 4 registros tá? De todas as colunas, 4 registros que os convidados são maiores que 50. Então ele trouxe. Essa é o primeiro evento, tá? O segundo query. Vamos agora para outro. Esse daqui, o que ele faz? Ele simplesmente seleciona no intervalo que vai daqui até aqui, tá bom? Ele seleciona nesse intervalo colunas, tá? Pulando, por exemplo, eu quero a B, a C e a G. Então, o que acontece? Ele trouxe essa do Rio de Janeiro, ela trouxe o país e trouxe o evento. Então, eu consigo fazer isso também. Eu consigo trazer, quando eu não quero trazer todas as colunas da planilha, da aba, eu puxo o quê? Acho que eu quiser, através do nome. Então, ele trouxe B, C e G, ok? Aqui, está aqui a discriminação e aqui a planilha. Vamos para essa aqui. O que ela faz? Query geral, que é o intervalo de A1 até G, tá? É que isso aqui, gente, depois que eu tinha feito os query todo, eu descobri que eu tinha que fazer essa planilha H aqui, que eu esqueci de colocar a caixa de seleção. Foi por causa disso que ele não está aqui no intervalo, tá? Mas isso aí não tem problema não. Select B e D. Quem é B? B é cidade. Quem é D? Valor do evento. Então, selecione a coluna B, selecione a cidade e o evento quando a coluna D, que é o valor do evento, for maior que, aqui é 100 mil, tá bom? Então, você pode observar que ele trouxe aqui, ó, ele trouxe todos os valores acima de 100 mil. Você pode observar que essa daqui não tá não, de Santa Catarina, tá vendo? Tá de Santa Catarina. Ah, tá, é maior que 100 mil, claro que tá. Agora, por exemplo, essa de Copenhague aqui, Dinamarca de 70 mil não tá? Então, selecione as colunas B e D enquanto o valor do evento seja maior que 100 mil. Agora, vamos aqui em mais uma. Selecione, traga o quê? Traga a coluna cidade e traga o evento, tá? O valor do evento, cujo país seja Brasil. Então, nós temos 2, que é esse e esse, tá bom? Bem, detalhe, depois que eu coloco esse C igual, quando o meu parâmetro de busca é letras, eu tenho que colocar entre aspas simples, tá? Então, quando eu faço uma pesquisa assim, ó, que o campo aqui é texto, eu boto aspas simples, Brasil, fecho com aspas duplas e depois eu fecho, essa aspas duplas aqui, tá fechando a que eu abri com select, tá bom? Então, sempre você abre select com aspas duplas e fecha com aspas duplas. E aqui que vai desenrolar a sua consulta aqui, ó. Aqui que vai desenrolar a sua consulta. Fica. Pronto. Tá bom? Então, a gente observa que para que ele extraia resultados, a gente tem que trazer o quê? Isso aí, tá?
Se é texto, é entre aspas simples. E vamos que embora. Próximo. Selecione B, C e D, ou seja, cidade, país e valor do evento, ordenado pela coluna D, ASCII. ASCII quer dizer ascendente. Então ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer todos os eventos, tá? Com as colunas cidade, país e valor do evento em ordem ascendente, ou seja, do mais barato para o mais caro. Então ele vai começar com 145 e com certeza vai terminar com 800 mil. Tá? Vamos olhar aqui. Ó, começou com 70 mil e terminou com 800 mil. Tá? Essa é a query trazendo em ordem ascendente. Aqui, tudo direitinho. Próximo. Agora é a mesma coisa, só que agora eu peguei pela coluna C só, que é pelo país, tá vendo? Ele trouxe aqui, tá? E a coluna D, que é o quê? Que é o evento. Só que quando eu pedi para ele ordenar pela D, agora eu pedi no lugar de ASCII, botei DESC, ou seja, vem o mais caro, tá bom? Então, ASCII é do menor para o maior, DESC é do maior para o menor. Entendeu, né? Aqui está a explicação. Esse aqui, vamos lá. Select B, C e D, ou seja, select cidade, país e evento e valor do evento, ordenado pela letra D, ascendente, ou seja, do mais barato para o mais caro, limitado a 5. Ou seja, ele tem mais. Ele tem mais. Por quê? Porque ele tem 15. Quando eu boto o limite a 5, esse limite 5 aqui, ele tem que vir depois do order e o order tem que vir depois do select. Por isso que o query ele tem uma coisa que você não pode pular. Você não pode botar limite 5 aqui antes do order, tá? E o order você não pode botar antes do select. Existe uma regra que você tem que seguir. Se eu botar aqui 6, ó, ele vai trazer mais um, ó. Olha lá, colocou mais um aqui embaixo, 145. Se eu botar 4, ele vai trazer só 4. Então, esse limite, eu gosto muito dessa, porque de repente eu tenho um lugar físico, eu quero extrair os 5 maiores vendedores. Poxa, você bota a venda, bota pela data e depois coloca, né? Depois eu vou fazer o que eu gosto. Depois está faltando só a função array, né? E depois eu vou começar a fazer umas coisas aí maneira, comissão de vendedores, IRP, com a gente mesmo. Próximo. Vamos lá. Selecione a coluna A, a coluna B, a coluna C, colocando um cabeçalho. Então, por isso que está evento aí. Então não fica mais. Agora eu tenho um cabeçalho, tá bom? Tem um cabeçalho. Então, quando eu boto label A, evento, ele coloca o que tiver dentro de aspas simples em cima da primeira coluna. Tá? Se eu quiser mudar aqui, eu posso colocar evento em minúsculo. Vou só mudar isso aqui, só para ver que vai mudar lá. Ó, ficou evento em minúsculo, tá bom? Então, esse label A, ele coloca um cabeçalho em cima de quê? Das colunas de consulta, tá bom? Eu posso botar em várias também. Depois a gente vai fazer. Vamos lá. Agora, isso aqui o contains. Contains quer dizer o seguinte, que contenha uma parte do texto, tá bom? Então, esse contains é muito legal. Por quê? Porque, tipo assim, eu quero que ele pesquise dentro do intervalo, que me traga a coluna A, B, C e D, ele vai me trazer o evento, a cidade, o país e o valor, onde na coluna B exista SA. Então, observe que ele trouxe o quê? É aqui que ele tem. Então, ele trouxe SA de São Paulo e SA de Santa Catarina. Tá vendo? Se eu botasse RI aqui,
Então esse contens é muito interessante. RI, ele vai trazer Rio de Janeiro. Ó, olha quem que ele trouxe. Rio de Janeiro, porque tem RI. Paris, porque tem RI. E Santa Catarina, porque tem RI. Então esse contens, ele procura dentro do uma parte na pesquisa. Vou deixar esse A, que você já entendeu. Próximo. Agora é diferente. Selecione A, B, C e D enquanto a coluna C não contenha Brasil. Tá bom? Então, você pode observar que a coluna C aqui, ó, não tem Brasil aqui não. Tem todos menos Brasil. Então, quando ele contém, você não tem esse note, tá bom? Quando você não quer que não contenha, você bota esse note aqui de não. Então, ele extraiu esse resultado aqui. Próximo, agora, condições duplas. A gente pode botar quantas condições quiser na query, desde que saiba que quando for o dado que eu vou pesquisar aqui, for texto, eu boto entre aspas simples. Quando for número, eu não boto aspas. Então, é isso aí, é só isso, tá? Então, me traga a coluna A, B, C, D e F, que é o que? Os convidados. Quando tem que ter 30 convidados ou tenha que ter 50. Então, por isso que você observa aqui que tem, né? Eu usei a condição aqui ou, né? Quer dizer, ele vai trazer todo mundo de 50 e 30. Se eu botar aqui 50 aqui, ele vai trazer mais uma, 50, ó. Por quê? Porque ele analisou a condição e viu que tinha. Vou voltar aqui, que vai deixar 14, para não alterar. Próximo. Aqui são duas condições, tá? Duas condições. Observe que uma é numérica e a outra é alfa, letras. Então, o que acontece? Eu quero que ele pesquise aqui o seguinte. Me traga 5 colunas, enquanto os convidados forem 30 e o tema da festa aqui for igual a nerd. Então, aqui, esse aqui, ó, tá vendo? 30 e nerd, né? Então, ele vai trazer esse aqui, Tóquio, Japão. Então, eu consegui isso quando eu coloquei enquanto a coluna F for 30, sem aspas simples, and e a coluna G for o quê? Nerd. Como é texto, eu boto entre aspas simples. Lembrando que essas aspas duplas aqui é para fechar esse select aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui já é contains, que contém, né? Então, o que acontece? Agora já não é um valor exato de pesquisa, e sim o que contém. Então, eu quero o quê? Selecione 4 colunas, enquanto a coluna B, que é o quê? A cidade, contém SA, ou que a cidade, coluna cidade, contenha LO. Então, se a gente olhar aqui, essa é a cidade. Então, Londres tem LO. SA, São Paulo tem SA. E Santa Catarina tem SA. Então, são duas condições por uma parte do texto, né? Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui já é diferente. Aqui já é AND. É a mesma coisa, mas eu coloquei um AND. Então, esse cara tem que atender duas condições. A coluna B tem que conter SA e a coluna B tem que conter LO também. É doideira, mas existe. Ou seja, eu não sei para que vai servir, mas vai servir. Então, por que trouxe São Paulo? Porque tem SA de SA e tem LO de LO. Então, ele trouxe São Paulo. É uma coisa bem louca, mas não sei para que serve, mas está aí também. Então, vamos para o próximo. Aqui é a mesma coisa, que eu não vou explicar de novo, somente no final eu peço que ele coloque em ordem, order by D. Aí está aqui, ó. Tá? Uma coisa muito importante a falar. Quando eu não coloco nem ASCII nem DESC, ele assume como ASCII, tá bom? Então,
Tanto faz se eu botar order by the ASCII ou eu botar order by the. Ele vai vir como ascendente, tá? Então aqui nós trouxemos aqui, ó, tá? Cujo cidade tem RO, ordenado pela coluna D, do evento do menor para o maior. Vamos lá, e essa daqui? Selecione 4 colunas enquanto a coluna C não contenha Brasil, ordenado pela coluna D, limitado a 5 registros. Assim, se a gente conseguir falar, fica legal. Se a gente conseguir falar, fica muito maneiro, porque você vai falando o que está ali. Então, se você puder imprimir aquelas fórmulas lá e tentar entender e falar que nem eu estou falando assim, numa linguagem normal, fica muito fácil você... Fácil não, fácil. Fica mais fácil de você aprender, né? Então vamos lá, selecione 4 colunas, enquanto a coluna C não contenha Brasil, ordenado pela coluna D, que é essa daqui, limitado a 5 registros. Pronto, limitou a 5. Próximo. Eita. Vamos lá. Selecione 5 colunas, que a coluna vai ser A, B, C, D e F, enquanto a quantidade de convidados for maior que 0, porque é a coluna F, e a quantidade de convidados for menor que 50. Então, aqui, nesses 6, 12 e 14 aqui, a condição está satisfeita, que é o quê? Que os convidados são mais que 0 e menor que 50. E não contenha Brasil. Então, aqui você pode observar que o país não trouxe Brasil aqui, tá? Não trouxe Brasil. Eu posso ter um aqui, deixa eu ver Brasil aqui, onde que está Brasil? Ó, 50, não ia vir, Brasil 50. Mas se eu pudesse aqui, se eu botasse aqui 40, ele não ia vir aqui também não. Por quê? Por quê? Porque está Brasil, então você vê que não ficou nada, né? Ele tem que satisfazer todas as funções, maior que 0, menor que 50, não contenha Brasil, tá bom? E é isso aí. Não contenha Brasil, ordenado por F, ordenado pela quantidade, agora eu já botei em ordem pela quantidade de convidados, observe que ficou 6, 12, 14, limitado a 3 registros, ou seja, sempre vai vir 3. Isso é ótimo para você colocar os 3 maiores vendedores, esse limite é muito legal. Próximo. Legal. Selecione, isso aqui eu uso para tirar resultados de contas que não foram pagas, tá? Qual a diferença? Se eu tivesse aqui, a diferença de eu ter aqui um aberto aqui, uma conta a pagar que não recebeu a data de pagamento, eu poderia usar isso aqui, né? Quando eu fizer um RP aí, eu estou fazendo um RP, eu vou colocar isso aqui. Traga todas as colunas cujo valor de G, que é o que? O tema, seja nulo. Nulo é vazio, ou seja, só vem o quê? Esse jogo em Miami é R$750. Aí ele aqui, ó, 750 mil. Então, isso é muito legal, essa consulta aqui. Null. A gente usa muito null. Null é igual a vazio. Se é vazio, vamos dizer, é uma parcela que não foi paga, tá? Então vamos para o jogo. Agora tem o invertido. Se tem null, tem o quê? Is not null. Então observe que esse jogo de 750 mil não está aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque é o inverso. Nulo é em cima. Não nulo é esse aqui embaixo. E vamos embora. Aqui eu coloquei o seguinte. Usei vários labels, né? Então você observa que tá bonitinho. O certo é isso, tá? O certo é você botar label para que o seu query não fique um negócio assim esquisito, né? Então você consegue assim, ó. Selecione a coluna A, B, C, D e F, né? Que é evento, cidade, país e convidados, cujos convidados sejam maiores que 50, então nenhum convidado aqui vai ser menor que 50, né? Cujo país seja Brasil, então você pode observar que ele trouxe o Brasil, ordenado por F, então é do menor convidado para o maior. Em seguida vem label A,
evento, aí vai colocar em cima do quê? Do primeiro aqui, tá bom? Vírgula. Isso. Agora, eu errei pra caramba, porque eu ficava querendo botar label aqui, e não... Desculpa. E não é para botar label. É para você, em seguida, colocar o quê? A coluna que você quer. Aí você coloca o quê? B, cidade, vírgula, C, país, vírgula, F, convidados. E no final fecha com aspas duplas. Então, ele vai colocar 4, aqui, esse label A, ele vai colocar esses cabeçalhos em cima dessas aqui. Tá bom? Tá aqui. Deixa eu botar aqui uma. Pronto. Próximo. Aqui nós vamos usar um or dentro de parênteses. Tá bom? Por quê? Porque eu quero juntar aqui uma outra maneira de utilizar, né? Então vamos lá, selecione A, B, C e D enquanto A igual a jogo. Então aqui tem que ter jogo, tá? E, além de ter jogo, eu abro parênteses e coloco 2 ous, tá? E, B igual a Rio de Janeiro, ou B igual a Roma. Então, ele tem que satisfazer, tem que ser jogo e tem que ser ou Rio de Janeiro ou Roma. Então, ele trouxe aqui Rio de Janeiro. Tá? Próximo. Aqui eu já botei só uma condição. Então, ficou AND, ficou sem parênteses, tá? Selecione 4 colunas cuja coluna A seja jogo e seja na cidade de São Paulo. Então, ele trouxe aqui, a única. Vamos lá. Opa. Aqui. Selecione a coluna A e a coluna D, ou seja, o evento e o valor, tá? Cujo primeira letra, aqui ó, primeira letra, cujo A aqui comece com B, cuja conteúdo da coluna A, que é evento, começa com B. Então ele trouxe o quê? Bodas de ouro, bodas de prata e bodas de bronze, tá? Se eu colocasse aqui C, ele ia trazer crisma, aqui ó, casamento e crisma, tá? Então vamos voltar, ficou aqui B. Isso daqui, ó, começa com aspas simples, você bota o início aqui, bota esse sinal de percentual aqui, fecha com aspa simples, depois fecha com aspa dupla, tá bom? Então, consigo pegar pelo começo. Aqui, eu já é o contrário. Ó, selecione a coluna A e a coluna D, enquanto a coluna A contenha o final tá. Então, observe que pegou pra tá e passear tá? Se eu botar GO aqui, ele vai me trazer jogo, ó. Go. Ei, errei. O que é? Ah, tá. Isso é muito importante, tá, gente? Não é que errou. Olha o resultado. O resultado da matriz não foi expandido porque substituiria os dados em B266. Ou seja, como ele tem mais resultados, eu poderia fazer o seguinte. Ele iria substituir isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Limite 5. Pronto. Não deu certo? Bem, para não parar a gravação, depois eu vou dar uma olhada nesse limite aí. Então, eu vou botar o quê? DA, não, TA. Pronto, voltou por 2. Não foi um erro, ele simplesmente não conseguiu expandir aqui. E o limite, depois eu vou olhar o que ele fez aí comigo. Bem, aqui, like BA quer dizer o seguinte, que comece com a letra B
e termine com a letra A. Então só tem o quê? Bodas de prata. Próximo. Selecione todas as colunas cujo convidado seja maior que 20, que não seja no país do México, e os convidados também, além de ser maior que 20, sejam menor que 50, e contenha na A o pedaço da palavra que é jogo, ordenado pela letra C, desk. Então é essa doideira aí mesmo, entendeu? E às vezes você pode precisar ou você não pode precisar, vai até onde dá, tá? Porque isso aí é assim mesmo. Vamos lá. Próxima, selecione 3 colunas enquanto a coluna A contém batismo ou a coluna A contenha funk, em ordem pela letra A ascendente. Então, tá aqui, funk, não tem batismo, tá? Se eu botasse batismo aqui, iria aparecer. Então, só trouxe o funk na Dinamarca. Próximo, isso aqui nós já vimos, consulta, sem querer eu repetir aqui, é muita coisa, né? Aqui, o que acontece? Aquela parte estava feita antes de eu inserir essa coluna, tá? Depois eu vi que eu precisava aqui, essa coluna, então agora eu já vou tratando como, aqui, até H, tá vendo? Por quê? Porque eu quero saber o seguinte, eu quero ter filtros, quero mostrar aqui, né? Então selecione de A1 até H15, deixei de usar o meu intervalo nomeado, estou usando um range para fazer isso. Enquanto a letra A for jogo, ordenado pela letra F, aqui, tranquilidade. Vamos lá. Isso aqui eu já passei. Enquanto A igual a jogo e contains também, todo mundo já entendeu o contains, eu acho. Vamos lá, esse aqui, começamos onde eu gosto, na data, tá? Data, a gente mexe muito com data. Então, a data é uma coisa fora parte. Isso aqui, depois que você aprende, você nunca mais vai errar, tá? E é muito legal você colocar lá um intervalo de data e ele puxar, já somar para você, isso é muito interessante. Então vamos lá. Query geral, né? Puxe do intervalo, selecione C, D e E. Então C, D e E é quem? C, D e E. É o Brasil, é o país, o evento e a data do evento, né? Agora que vem o pau da barraca aqui, tá? Eu quero que ele traga o seguinte: todos os eventos vencidos. Poxa, isso aí não contas a receber, eu poderia saber quantas duplicatas eu tenho vencidas e não pagas, entendeu? É só colocar o seguinte: a primeira condição vai ser o quê? Aquela coluna seja nula, a coluna de pagamento, e a data seja menor do que hoje. Menor. Então, é só entender essa data, que essa data do Google Sheets é chata. Mas, então, é menor, aí começa aqui, a função date. Eu dou um espaço, boto uma aspa simples, boto uma aspa duplo, boto sinal de concatenação, entro com a função texto, abro parênteses e coloco a função de hoje, today, tá? Que ele trouxe 16/7. Boto ponto e vírgula, abro aspas simples, coloco YYY, tracinho, tracinho, DD, fecho essas aspas duplas aqui da função texto, fecho o parêntese da função texto, boto concatenação, aspas duplas, aspas simples. E essa última aspas aqui, fecha o select. Nossa, que loucura! Vai treinando, mesmo. Vai treinando, tá? Bota isso aqui no papel, faz que nem eu faço, vou lá nos sites lá fora, entendeu? E vou escrevendo no papel até eu conseguir decorar essa sequência aí. E demorei para decorar, tá? Hoje eu sei. Mas quantas vezes eu tive que olhar no caderno, tá?
Bem, aqui tudo bem, todo mundo já sabe que é quando contém o limite a 2, acho que está repetido isso aqui. Isso aqui é interessante. Vamos lá, selecione 4 colunas, quanto a coluna G aqui não seja nulo e o país seja Brasil, ordenado pelo valor do evento decrescente. Vamos embora, Rio de Janeiro. Bem, a mesma coisa, selecione quando G não seja nulo, o evento seja no Brasil, ordenado pelo evento e limitado a 3 registros. Só tinha 2, tudo bem. Eita, vamos lá. Selecione B e D, que é o que? Cidade. Eita, isso aqui não sei o que é não. Ah, isso aqui ó, já estou pancando. País, cujo convidado seja maior que 0 e não contenha, na coluna A, não contenha o evento Crisma e os convidados sejam menor que 300 e na coluna C, que é o país, contenha Brasil. Pronto, tem isso aqui. Vamos lá. Aqui é um negocinho legal. Ó, selecione a coluna E e multiplique D vezes F. Então, o que acontece? Olha só. Se eu pegar isso aqui, ó. O que ele trouxe aqui em jogo? O primeiro aqui. 7.250, ele pegou 145 e multiplicou pela quantidade de convidados. Por isso que ela é assim. Selecione da A e multiplique D essa vezes essa. E coloque aqui. Deu isso aqui. Casamento. Vamos ver essa daqui. 100 mil vezes 30 deu quanto? 3 milhões. É isso aí. Tá? Aqui aniversário. Esse aniversário, como eu não tinha nenhum convidado, ele ficou 0. Nesse casamento dá para ver bem o que ele faz, tá vendo? Ele pega o valor do evento e multiplica pela quantidade e dá isso aí. Essa fórmula é legalzinha, não sei por que eu vou usar ela não. Aqui, já pego o seguinte, eu já faço essa multiplicação com uma restrição, tá? E ainda coloco em ordem, ó. Selecione a coluna A e multiplique D vezes F, ou seja, o valor do evento vezes a quantidade de convidados. Enquanto os convidados forem maior que 0. Então, você pode ver que no de cima tinha 0. Aqui eu já botei uma restrição para que ele não venha nenhum 0. Ordenado pelo lá. Então, você vê que tem bordas de ouro, bordas de prata, se eu botasse ordenado pelo valor, por D, vamos ver se ele vai trazer, vamos ver se vai colocar do mais, botou do mais barato para o mais caro. Vamos voltar, então vamos para o próximo, aqui, like, quando bota assim, select CD enquanto C, like, tá, CA, ele pega, esse CA aqui, essa parte, né? Já vimos isso também. Isso aqui também tá... Beleza, então terminei a primeira parte aqui. Esse é o query básico, tá bom? Então, eu vou terminar essa gravação aqui, porque senão se eu vou passar para query por células, query por grupo e não sei o que, esse vídeo vai ficar enorme. Vou salvar aqui, senão vai que dá ruim. Valeu.